Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Que este votos de saudações o encontrem em mais perfeita saúde e bem-estar. Que o Deus de William Branham possa lhe proporcionar saúde perfeita, bem-estar e muito discernimento. Falando do irmão Adriano Seca, filho de Cristóvão Isaacar, membro do Corpo Celeste, e venho por este meio fazer este vídeo para abordarmos um assunto de caráter importante. Desde já saudar o povo do Paradoxo Tabernáculo, verdade, os meus preciosos irmãos e todos os irmãos que visualizarem este vídeo. Não sei em qual plataforma digital você vai ver, mas que Deus o abençoe. Estaremos a abordar acerca de um assunto extremamente importante concernente à visão, ou seja, a profecia do profeta William Branham versus a morte de seu filho. Então é algo que eu vejo que agitou um pouquinho o mundo da mensagem. Então vamos abordar um pouquinho concernente esse assunto. Bem, para começarmos, na verdade, eu vou tomar a Bíblia no livro de Deuteronômio, no seu capítulo número 18, no versículo 21 e 22, os últimos dois. Deuteronômios, no seu capítulo, livro de Deuteronômios, no seu capítulo 18, no versículo 21 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir. Nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, todo cristão que tem, todo aquele que professa o cristianismo, vamos dizer a verdade, todo cristão que professa o cristianismo, ele tem um padrão. Qual é o padrão? O padrão é que a sua mente é cativa à palavra de Deus e nada mais. O único absoluto que ela tem é a palavra de Deus e nada mais. Ele não tem o seu pensamento, ele não tem a sua razão, ele não tem a sua lógica. Ele segue a palavra de Deus. Porque compreendemos que o Senhor disse que os céus e a terra passarão, mas porém as minhas palavras não passarão. Então é a única coisa que importa, e como Lutero defendeu nas suas teses, sola a Escritura, somente a Escritura, apenas as Escrituras e nada mais. Então esse é a matriz, esse é a plataforma onde o cristão está sentado. Então, falando concernente a profecia do profeta Branham, que Los Angeles iria tombar versus a morte do seu filho Billy Paul Branham. Muito bem, meus queridos irmãos, ao falar deste assunto meio sensível, porque na verdade hoje em dia no mundo, quer seja o mundo denominacional, quer seja o mundo da mensagem,
há uma grande pressão hoje que mediante este facto, não é? Que a partida do nosso precioso irmão Billy Paul, uma testemunha ocular, mexeu tanto o mundo denominacional quanto o mundo da mensagem. Quando eu digo mexeu o mundo denominacional, significa dizer isso. Eles estão por uma pressão sobre os crentes da mensagem, dizendo que a profecia falhou, então William Branham é um falso profeta. E os irmãos na mensagem, com aquela pressão, muitos estão rejeitando a fé, largando a mensagem e dizendo que realmente o profeta falhou, então ele é um falso profeta. Então voltaram para o pensamento denominacional, mas com algumas características da palavra. Como? Eles dizem que William Branham falhou, mas uma parte é verdade. Ora, não existe meia verdade. Então, meus queridos irmãos, e há aqueles mesmo que ainda creem na mensagem, vivem a mensagem, mas se escusam a falar do assunto, como tendo receio. Não querem tocar no assunto para não despertar perguntas, para que não possam perturbar os crentes. Mas todavia é impossível não falarmos, não é? Aqueles que dizem: não vou voltar para o mundo, não vou voltar para a denominação, porque fico mesmo só assim. Mas ele também não consegue provar e o seu espírito tem muita confusão. Então não é saudável para ninguém, para ambas as partes. Não é saudável colocar a pressão dizendo que é falso profeta. Não é saudável para os irmãos que vivem com dúvida em seus espíritos. Então, a palavra de Deus veio para nos esclarecer. A coluna de fogo não desceu para vindicar esta mensagem à toa. Então ela veio para confirmar a palavra. Não apenas isso, confirmar também as nossas palavras. Quando eu confirmo nossas palavras, é que nós devemos ficar atrás da comissão, respeitar aquilo que é a palavra. Quando pronunciamos a palavra, então, ela vai honrar aquela palavra. Como Barnabé nos ensinou, um ministro que é enviado para ver o povo, se dirigir ao povo, sendo ele um embaixador, todo o céu, tudo que é Deus, até os anjos, todo o poder de Deus está por detrás dessa pessoa, deste ministro, para confirmar a sua palavra. Então, meus queridos irmãos, vamos abordar o assunto de caráter sensível, sim, de natureza sensível, mas muito, muito importante. Ora, vejamos. A profecia do profeta Branham, que diz que Los Angeles iria tombar, versus a morte do irmão Billy Paul. Antes de nós entrarmos nesse assunto, refrescar a memória que William Marion Branham nunca se intitulou ser o filho do homem. William Marion Branham, o profeta, o nosso precioso irmão, nunca se intitulou ser o filho do homem. Branham disse que o filho do homem é o Senhor Jesus Cristo. Agora, o filho do homem no Oriente, lá em Israel, ele fez as coisas que ele fez. E Branham nos ensinou que Deus nunca muda sua forma de agir. Então, o filho do homem no Ocidente deve fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve
no Oriente. Sendo que uma das coisas que lhe caracterizou foi quando ele disse: Tu, Cafarnaum, não é? Estamos a falar da profecia, a linguagem profética. Quando ele predisse que a cidade de Cafarnaum, uma cidade costeira, iria tombar, não é? Ele vai dizendo: Cafarnaum, Cafarnaum, você, quantas vezes quis eu te remir, como a galinha cuida de seus pintinhos, mas tu não quiseste. Ele lamentou concernente Jerusalém e também lamentou contra a cidade de Jerusalém, dizendo que cidade que mata os profetas. O Filho do Homem lamentou concernente Sidom, lamentou contra Cafarnaum, sendo que predisse a sua tomba, a sua destruição, a sua ruína. Lamentou contra Jerusalém, dizendo que você, na verdade, a tua hora chegou, você vai ser destruída. Lamentou contra a cidade de Cafarnaum, disse: você vai cair lá no fundo do mar. Agora, o Filho do Homem fez aquelas coisas no Oriente. No Ocidente ele vem repetir a mesma coisa. E ele decretou sentença sobre a cidade de Los Angeles. Branham sempre dizia, como vou fazer menção, que ele não é o Filho do Homem. Branham nasceu o sétimo anjo das 7 eras da igreja. Da sétima era, que é a era laodiceana. Para tirar um povo da laodiceana para levar na era chamada a era da esposa. Mas algo que é um pouquinho constrangedor é que Barnabé dizia: você tem que fazer a distinção entre o Filho do Homem e o sétimo anjo. Barnabé nasceu o sétimo anjo, mas não nasceu o Filho do Homem. Então sabemos que o Filho do Homem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é importante fazer menção a isso, porque senão vamos ter um pouquinho de problemas ao entender a linguagem profética. É saber e dizer também que é importante frisar que na realidade homem algum pode dar a profecia. Nem Branham, nem ninguém. Ninguém pode fazer profecia. Nem Moisés, ninguém. O homem não dá profecia, porque profecia é predizer o futuro. Quando alguém está a dar uma profecia, significa dizer que ele foi ungido pelo Espírito de Deus para fazer ou dar a conhecer coisas que sobrevirão. Compreende? Significa dizer o seguinte: o homem não conhece, a única coisa que o homem conhece é o passado. Porque ele leu, ouviu, ou viveu. O presente que ele está a viver, é o que ele está a viver. Mas o futuro ele não conhece. O único que conhece o futuro é Deus. Então o homem não pode predizer algo. O homem não pode fazer profecia. Se o profeta se levanta e dá uma profecia, é que porque ele foi ungido para predizer pelo Senhor um evento ou um acontecimento. Vai antecipar nas pessoas. E quando aquilo acontecer, então as pessoas vão saber que na realidade aquela pessoa foi ungida por Deus. Agora o Senhor Jesus, ou seja, sim, o Senhor Jesus deixou uma regra e Moisés fez ela conhecido. Disse aqui em Deuteronômio, capítulo de número 18, Deuteronômio 18,
no seu versículo 18, no seu versículo 18, no seu versículo 21 até 22, este que está assinalado aqui, marcado. Ele está a dizer: e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? É uma pergunta. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir. Nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta: não tenhas temor dele. Então, meus irmãos, essa é a regra que o Senhor deixou para nós descobrirmos se esse profeta falou verdade ou falou soberba. Se a tal profecia não se cumprir, Deus disse: não tenhas temor dele, porque falou soberbamente aquele profeta. Mas então, ao abordar o assunto que o profeta predisse a morte, ou seja, a tombada de Los Angeles, primeiro vamos apurar os fatos. Depois vamos dar comentário. Se a profecia falhou, ou se houve uma má compreensão, ou o que realmente aconteceu. Tomando a mensagem escolhendo uma noiva. Vamos tomar primeiro a mensagem escolhendo uma noiva. Foi pregado no dia 29 de 4 de 1965. Tradução goiana, como vocês veem na íntegra. Vou tomar o parágrafo 229. O motor de busca está com algum defeito. Mas vou tomar o parágrafo 229. Onde o profeta dá um pensamento muito bom concernente como ele achou quando o Espírito do Senhor veio sobre ele. Só um instante, tomarei isso rápido. Eu vou tomar outro aplicativo, por favor. Incompleto. Vou tomar esse aplicativo. Na mensagem escolhendo uma noiva, pregado 29 de abril de 65. Mensagem escolhendo uma noiva. No seu parágrafo 229 a 232. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que tu disseste, servo do Senhor? O que é que tu disseste? O que disseste em nome do Senhor? O que disseste? Tu que és a boca autorizada dos nossos dias. O que disseste? O que disseste? O que disseste? O que disseste? Está a processar um pouquinho. Ok, já temos
Vou tomar o parágrafo 229. Muito bem. Temos aqui. Mensagem escolhendo uma noiva para pregar no dia 29 de abril de 65. Parágrafo 229. Diz assim. Isto é uma advertência solene. Nós não sabemos, não é? Estamos a ler aqui. Isto é uma advertência solene. Nós não sabemos a que horas, e você não sabe a que hora esta cidade um dia vai se encontrar aqui no fundo deste oceano. Oh, Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até aos céus, serás abatido até aos infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios, teriam permanecido até hoje. E Sodoma e Gomorra se encontram no fundo do mar morto e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidades que afirmas ser a cidade dos anjos, que tens te exaltado até aos céus e enviado todas as coisas sujas e imundas de modas e coisas tais, a ponto de até mesmo as nações estrangeiras vierem aqui apanhar nossa imundície e divulgá-la até nossas finas igrejas e torres e assim por diante. A maneira que fazes, lembra-te um dia jazerás no fundo do mar, tua grande falha como favo de mel debaixo de ti agora mesmo. A ira de Deus está arrotando bem debaixo de ti. Por quanto tempo mais ele reterá estes bancos de areia? Pendendo sobre aquilo. Quando esse oceano mais além de 1 milha de profundidade deslizar ali, até chegar ao mar Salton, que é o lago sudeste de Califórnia, próximo à divisa com o estado de Arizona. Será pior que o último dia de Pompeia. Arrependa-se, Los Angeles. Arrependa-se o resto de vocês e volte-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fuja enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Vamos orar. Esta é a primeira ideia que nós temos concernente à profecia que foi dada. Tomando a mensagem, envergonhando dele, pregado no dia 11 de julho de 1965, no parágrafo 34 a 48. Tem uma ideia também aqui. Vamos tomar o 34. Diz assim. Ele disse certo dia com o irmão Wood, quando ele saiu dali. Nós fomos ao mesmo lugar e jogamos uma pedra para cima. Ela desceu. Ele disse, dentro de um dia, uma noite, eu esqueci exatamente como foram as palavras. Tu verás a glória de Deus. E no dia seguinte, um redemoinho desceu dos céus e nós conhecemos a história do que aconteceu. Quando isto subiu, eles perguntaram o que era isto. Eu disse, isto falou 3 palavras em 3 grandes estrondos. Os homens simplesmente ouviram os estrondos. Eu compreendi o que isto disse. E disse, julgamento atingindo a costa oeste.
2 dias após aquilo, o Alasca quase afundou. Tem havido trovões por ali, terremotos, tudo. Simplesmente veja-os. Cada dia, terremotos simplesmente sacudindo por todas as partes. Minha última reunião que tive, esta será a minha primeira mensagem, realmente não para pregar desde então. Eu estava pregando no auditório Biltmore, em Los Angeles. E eu estava falando sobre um homem escolher a si mesmo uma esposa. É a mensagem que nós lemos anteriormente. Provavelmente você tem a fita disto. Esta reticência. Eu disse que isto reflete o seu caráter e suas ambições. Que quando um homem toma uma mulher, ele toma uma jovem e reticência para ser sua esposa. E ele toma reticência, você sabe, uma garota moderna que é uma riqueta comum. Reticência, isto simplesmente mostra que se ele casa com uma bonita rainha ou rainha sexy, seja o que for, isto mostra o que está realmente no homem. Mas um cristão, ele olha para o caráter na mulher. Amém. 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 Porque ele está planejando um futuro lar com aquela mulher. Amém. Seu plano e conseguir uma dona de casa. Amém. E eu disse então, Cristo, de acordo com sua palavra aqui, nos diz o que será a nossa casa futura. Amém. Que espécie de esposa ele escolherá então? Uma prostituta denominacional? Nunca. Amém. 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 Ele escolherá uma mulher que é caracterizada por sua palavra. E esta será a noiva. E enquanto estava ali, algo me atingiu e eu fiquei sem saber de nada por cerca de 30 minutos. Houve uma profecia. A primeira coisa que eu lembro, irmão Musley e Bill, eu estava andando pela rua. E isto disse, tu, Cafarnaum, que chamas a ti mesmo pelo nome de anjo, isto é, Los Angeles, cidade dos anjos, venham, os anjos que são exaltados no céu serão trazidos para o inferno. Pois se as obras poderosas fossem feitas em Sodoma como foram feitas em vós, estariam até estes dias. E tudo isto foi inconsciente para mim. Venham? E agora eu entrei na exortação Cristo, o exaltando e dizendo à igreja. Eu disse, vocês homens pregadores, vocês constantemente contam todo o tempo, fazem isto da mesma forma. Vocês vêm até aqui. Se a palavra de Deus não fosse nada, e quando eu compreendi aquilo e eu disse, há uma escritura a respeito disto em algum lugar. E eu fui e descobri que era Jesus repreendendo Cafarnaum, perto da costa do mar. Irmãos, lembrem-se que eu disse no princípio, irmão Branham é o sétimo anjo, que foi, Deus lhe tomou, ele nasceu o sétimo anjo. Como Paulo disse em Romanos, que dons e chamados são sem arrependimento. Então, você não torna-se, Moisés não tornou-se profeta, Jeremias não tornou-se profeta, eles nasceram profeta, conforme Deus disse em Jeremias. Disse que antes mesmo que você nascesse, eu te escolhi, te enviei, dei as nações por profeta. Então, a pessoa nasce, dons chamados são sem arrependimento. Branham nasceu o sétimo anjo, nasceu o profeta, nasceu o sétimo anjo, Deus lhe tomou, lhe santificou para manifestar o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem predisse essas coisas no Oriente. No Ocidente, o Filho do Homem vem repetir. Porque Deus não muda. O que ele fez lá é o que ele vem fazer. Então é aqui. Está a dizer aqui, vamos tentar falar. E Jesus foi, e eu fui e descobri que era Jesus.
Estamos aqui o 39. Eu compreendi aquilo e fui. Eu disse, há uma escritura a respeito disto em algum lugar. E eu fui e descobri que era Jesus repreendendo Cafarnaum, perto da costa do mar. Naquela noite eu olhei nas escrituras voltando para casa, apanhei o livro de história e Sodoma e Gomorra eram antigamente cidades prósperas, o quartel-general gentílico do mundo. E vocês sabem, aquela cidade, através de um terremoto, afundou no Mar Morto. Seu profeta leu a história, porque os historiadores verificaram isso. E eu também creio no profeta. Está a dizer que Gomorra e Sodoma estão afundados no Mar Morto. Inclusive, também já acompanhei essa história. E Jesus se colocou ali e disse, Cafarnaum, se em Sodoma se tivessem feito as obras que se fizeram em vós, ela estaria aí hoje. Mas agora você deve ser levada ao inferno. E cerca de 200 anos, ou 300 após sua profecia, bem todas aquelas cidades da costa continuam ali, exceto Cafarnaum. É o que o Filho do Homem predisse. Onde? No Oriente. Ela está no fundo do mar. Cafarnaum está onde? No fundo do mar. E então, profetizando, Los Angeles estará no fundo do mar. E eu voltei para casa e fui para a África. Enquanto eu estava na África, eles tiveram terremotos e cientistas. Vocês viram isto? Isto deu no rádio que uma daquelas grandes boas casas ruíram em Los Angeles. E um motel e assim por diante. E agora desde aquele terremoto, 2 ou 3 polegadas, 50,8 ou 76,2 milímetros da fenda, que teve na Terra. Começou no Alasca, foi até as Ilhas Aleutas, saiu a cerca de 150 ou 200 milhas, que corresponde a entre 240 a 320 quilômetros aproximadamente. No mar, chegou até San Diego, tomou a Califórnia ou Los Angeles e saiu outra vez bem abaixo da parte norte da Califórnia, ali, um pequeno lugar chamado San José, bem ali embaixo. E este cientista estava em uma entrevista, assistindo na televisão, e ele disse, debaixo disto há simplesmente lavas agitando. E ele disse que ele disse, debaixo disto há simplesmente lavas agitando. E ele disse que ele disse, isto é, um grande pedaço cairá. E disse, é isto. E este homem cientista, entrevistando este chefe cientista, lhe disse, bem, aquilo poderia então tudo afundar. Ele disse, poderia? Aquilo vai. Disse, bem, naturalmente pode ser provavelmente daqui a muitos anos. Ele disse, pode ser daqui a 5 minutos, ou pode ser daqui a 5 anos. Ele simplesmente adicionou 5 anos. Mas, tão certo a quanto estava ali de pé sob a inspiração, colocou o julgamento na costa oeste. Então, seguiu isto até aqui em Los Angeles, com o afundamento de Los Angeles. Ele sucumbirá, isto é certo. Isto acontecerá quando? Vou sublinhar essa parte. Por favor, prestem muita atenção. Não se esqueçam de todas as sermões que nós estamos a anotar aqui. Porque depois vamos trazer
ao juízo todas elas. Mas, tão certo o quanto estava ali de pé, sob a inspiração, colocou o julgamento na costa oeste. Então seguiu isto até aqui em Los Angeles, em cima com o afundamento de Los Angeles. Ela sucumbirá. Isto é certo. Isto acontecerá quando? Eu não sei. Mas, o que aconteceu? Vocês sabem. Nós somente temos 6 continentes agora. Nós tínhamos 7. Aquele que afundou entre a África e os Estados Unidos. É história. Você conhece isso. Agora, se aquilo afundar, eu quero que você observe quando este foi um sermão que preguei, quando eu creio que o irmão Luigi Perry foi diácono aqui na igreja na época. Após tudo o que sei, mas isto disse, o tempo virá. Eu não sabia até que o senhorita Simpson me trouxe o sermão outro dia. E o tem escrito em um livro, que o deserto, que o oceano varrerá o seu caminho até o deserto. Isto foi há 30 anos atrás. E naturalmente o mar Salton está a cerca de 200 pés, 60 metros, abaixo do nível do mar. E se aquela grande agitação, aquela terra engolindo assim centenas de milhas quadradas, centenas e centenas de milhas quadradas, afundando na terra, aquela grande onda irá até o Arizona. Claro que irá. Estamos no fim do tempo. Hora gloriosa. A aparição do Senhor Jesus. Ele disse, haverá terremoto em diversos lugares, confusão no tempo, desgraça entre as nações. O coração dos homens tremendo de medo. Disse, quando isto começar a acontecer, levanta vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Que coisa! As nações estão rompendo. Israel está despertando. Os sinais que os profetas profetizaram. Eu amo este canto. Bem, vamos tomar outra vez a mensagem fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Pregado 18 de julho de 65. Vamos esperar ele processar. Por enquanto estamos a ler as citações onde o profeta repetiu, predizendo que a cidade de Los Angeles vai tombar. Estamos nos acentuar apenas. Estamos nos acentuar apenas. Eu quero ler apenas, não vou ler todas. As outras vou citar. E vocês vão lá verificar que é a mesma coisa. Não vou ler todas para aproveitarmos nosso tempo. Não, esse vídeo vai ficar muito extenso. Já estamos com 39 minutos. Pronto. Vamos tomar o parágrafo 20 até 25. Diz o seguinte. Poucas noites atrás, muitos de vocês, mais ou menos um mês antes de ir lá na África, muitos de vocês talvez possuam a fita
Vocês que possuem as fitas, Escolhendo uma Noiva, foi pregada na Califórnia nos últimos minutos da fita. Não me recordo em ser lá, mas o Espírito do Senhor veio de tal maneira. Eu tenho estado condenando-os pelas maneiras em que eles estão vivendo e pelo que estão fazendo. E depois que o Evangelho foi tão pregado e declarado diante deles, e de repente o Espírito Santo falou e disse: Cafarnaum, vem, a cidade a qual se chama pelo nome de anjo, a qual é Los Angeles. Tu és exaltada até aos céus, mas serás trazida ao inferno, ao fundo do inferno. Vem. Então, depois que aquilo terminou, porque eu estava do lado de fora, o irmão Musley e Billy estavam comigo, e eles disseram, quando voltei e olhei, o chão todo estava cheio de pessoas que caíram, ministros soluçando. E eu fui e peguei as escrituras. Eu disse, há algo concernente a isto na Bíblia, e era Jesus repreendendo Cafarnaum e todas aquelas cidades do litoral às quais ele havia visitado. Porque ele disse, Cafarnaum, tu que te exaltas nos céus será batida no fundo do inferno. Ele disse, se em Sodoma e Gomorra houvessem sido feitas as obras que foram feitas em ti, haveria permanecido até hoje. E naquela época Sodoma e Gomorra estavam debaixo do mar. E somente após aquilo, talvez centenas de anos ou algo após Jesus profetizar Cafarnaum, a única cidade do litoral que ele havia visitado, um terremoto a afundou no mar. Vocês sabem, essa é uma resposta direita para a Califórnia, para Los Angeles. Então, em Tucson, outro dia, logo que voltei, houve um grande terremoto lá. E os cientistas estavam na televisão tentando descobrir aquilo. Estava nos jornais que a Terra outro dia se fendeu das Ilhas Aleutas ou de Alasca, cerca de 200 milhas para dentro do mar, vindo de San Diego até aos arredores de Los Angeles e de volta a San Diego, e aquilo sucumbiu várias polegadas. As casas haviam tombado, hotéis haviam afundado. Compreende? Hotéis haviam afundado. E os cientistas naquela tela haviam perguntado, disseram, bem, poderia aquilo desabar algum dia? Ele disse, poderia, irá desabar. E ele usou nomes científicos de como as lavas têm. Isto foi o que causou todo este abalos sísmicos ao redor de San Diego, e lá embaixo tem sido um lugar oco. E agora tudo aquilo começa a quebrar como areia caindo, e agora está somente a crosta, e fez-se perder, sucumbindo várias polegadas. Ele poderia tomar radares e coisas e seguirem aquela fenda e ver aonde está aquilo, e aquilo faria perder muitas polegadas mais. Talvez 2 ou 3 polegadas outro dia e outra vez, logo após aquela profecia haver sido dada. E um daqueles que estavam entrevistando, o cientista disse, bem, provavelmente isto não será em nossa era. Ele disse, isto pode ser em 5 minutos, ou em 5 anos, mas irá desabar. Senhorita Simpson, eu não penso que ela esteja conosco hoje. Eu vejo o irmão Fred assentado aqui, mas eu não sei onde está a senhorita Simpson. Ela veio e trouxe uma profecia que eu profetizei mais ou menos em 1935 ou algo assim, e disse, o tempo haverá de vir. Está escrito no livro em algum lugar, no qual o mar banhará seu caminho até o deserto. Guardem essa profecia. Meus irmãos, guardem. Em 1935, a profecia diz que o mar banhará seu caminho até o deserto. Veja o que tomará lugar. Se milhares de milhas quadradas se afundarem nas lavas da terra e deslizarem, milhões haverão de morrer de uma só vez.
e aquilo causará tal macareu, que significa onda impetuosa, nota do tradutor, não é? Recordem, medindo a profundidade do mar salgado, não 100 ou são 100 ou 200 pés abaixo do nível do mar. Aquela água provavelmente virá quase em Tucson, com aquele macareu vindo atravessando lá, e o mar banhará seu caminho até o deserto. Nações se rompem, eu despertando. Amo este cântico. Ora bem, meus irmãos, daqui mostramos já que as pregações onde o profeta está a falar concernente disto. Bem, eu vou ler apenas outra vez, já estamos com cerca de 40 e tal minutos de vídeo, mas vamos ser assim, vamos tomar apenas mais 2 mensagens, 3 mensagens na verdade. Vamos tomar 3 mensagens e depois disto vamos provar exatamente o que aconteceu, se a profecia é verdadeira, o cumprimento da profecia já foi ou não. Bom, vocês podem voltar, vão para as mensagens, vão procurar na mensagem os ungidos dos últimos dias, mensagem, os ungidos dos últimos dias, vou repetir, mensagem, os ungidos dos últimos dias, pregado dia 25 de junho, ou seja, dia 25 de julho de 1965. Mensagem, os ungidos dos últimos dias, pregado no dia 25 de julho de 1965, nos parágrafos 127 a 129. Depois vão na pregação Obra e Fé Expressada, pregado no dia 26 de novembro de 1965, nos parágrafos 60 a 64. Depois, na mensagem Terceiro Selo, no parágrafo 198. Então, essas mensagens é onde o profeta falou que a cidade de Los Angeles jazerá no fundo do mar. A cidade de Los Angeles jazerá no fundo do mar. Esta é a profecia. E vamos fazer a menção aqui, tomando a mensagem o arrebatamento, para dar o remate final, o arrebatamento, pregado no dia 4, não é? O vídeo está a ficar longo, mas creio que vale a pena. É um conteúdo de caráter importantíssimo. Está a processar. O que o homem de Deus disse aí na mensagem, um arrebatamento, pregado no dia 4, nos parágrafos 190 a 195 ou 97. Eu vou correr diretamente. Ele pregou a mensagem do arrebatamento no dia 4 de dezembro de 1965. Tradução A Voz de Deus. Eu vou tomar a mensagem nos parágrafos 190. Vou começar no parágrafo 100. Você pode até começar do 190, mas eu vou começar do 191. Eu me lembro justamente minha última mensagem na Califórnia, onde eu pensei que nunca voltaria onde eu predisse Los Angeles irá para baixo do oceano. Assim diz o Senhor, irá.
ela está acabada, ela está escavada pela água, ela está terminada. Em que horas? O profeta perguntou, em que hora? Eu não sei. Ouviram muito bem a resposta. Eu não sei. Quando, porém, ela será fundada. Imediatamente depois daquilo, o quê? Os terremotos começarem a sacudir e a arquear. Lembrem-se, muito de vocês, homens de Pelá, naquela rocha, aquele dia, quando aquele anjo desceu ali, onde? No canhão Sabino. Aquela luz e fogo caindo do céu, ao redor da rocha onde nós encontrávamos lá, rochas precipitando-se das montanhas e caindo de lado a lado ali. Ela detonou 3 vezes, severamente. Lembro na outra mensagem, Bana falou assim que aquilo rebentou 3 estrondos, que são 3 trovões, não é? E as pessoas que estavam ao lado ouviram simplesmente os estrondos, são 3. Cada estrondo um trovão. Mas Barnabé disse que aquilo pronunciou palavra estrondo. Os irmãos só ouviram estrondo, mas Barnabé ouviu a voz audível. Aquilo disse 3 grandes palavras, que eram 3 estrondos. Disse, julgamento sacudirá a costa oeste. Julgamento na costa oeste. Julgamento na costa oeste. 3 estrondo. Sim, isso que você está falando aqui agora. 2 dias depois aquilo, o Alasca quase afundou. Lembre-se, aquele mesmo Deus que disse aquilo, disse Los Angeles, está condenada. E ela está acabada. Eu não sei quando. Observe como o Deus está a falar. Eu não sei quando. Eu não posso lhes dizer. Eu não sabia que disse aquilo, porém, este irmão aqui, eu creio que foi, não, um dos Moslems. Eu creio, estava comigo numa rua lá, eu não sabia o que era, até que eu consultei a escritura. E Jesus disse, Cafarnaum, Cafarnaum, quantas vezes tu que te ergueste, melhor dizendo, até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido hoje. E dali a cerca de 150 anos, Sodoma já tinha estado na terra. Então Cafarnaum está na água também hoje. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse todas aquelas coisas e fez todas aquelas coisas, ele disse ali, ó cidade de Cafarnaum, que te chamas pelo nome de anjo, Los Angeles, como te ergueste até os céus, a própria raiz de trono de Satanás, veja, tu te ergueste. Pregadores é um cemitério para eles, bons homens vão ali e morrem como ratos, que massacre. Tu que te chamas pelo nome de anjo, se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido hoje. Escutem, isso aqui é a fala de quem isso? Isso não é a fala do irmão Branham, isso é a fala do Filho do Homem. Está a lamentar como ele lamentou no Oriente. Está a lamentar outra vez. Ele fez a mesma coisa que ele fez no Oriente. Percebem? Isso não é a voz do 7º anjo, isso é a voz do Filho do Homem. Condenou. Lembrem, tem que fazer a distinção entre o Filho do Homem e o 7º anjo. Exato. Hoje, porém, é chegada a tua hora. Observe e veja, se não for, eu sou um falso profeta. Isso. Se não for, eu sou um falso profeta. Quando? Eu não sei. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Porque irmão Branham conhecia a regra da profecia. Está vendo? Ali está ele. Ela jaz ali. Prontos. Feita a apresentação,
feita a apresentação, eu quero que o irmão Branham falou muitas vezes em outras mensagens, posteriormente Los Angeles, Califórnia, e muitas mensagens que aqui nós não citamos. Mas essas são as principais que nós citamos. Mas, meus queridos irmãos, algo que é notório é o quê? Permita-me só ver algo. Algo que é notório. Algo que é muito notório é o quê? Mas é bastante notório. Até quase que meus irmãos, algo que é notório é que o profeta, aqui nas fitas, você pode acompanhar essas mensagens nas fitas e aqui mesmo nos livros. O profeta nunca mencionou alguma coisa concernente Billy Paul. Né? Billy Paul de facto estava aí. Nós lemos onde o profeta está a falar que Billy Paul, irmão Musley, estavam aí com ele fora quando ele acabou de pregar lá naquele templo em Los Angeles, no estado de Califórnia. Pregou de tamanha forma, como eu disse, o Espírito de Deus falou de tamanha forma. Quando terminou de pegar, foi lá fora para arejar junto, foi sozinho. Depois da pregação, ele estava se sentindo um pouquinho pesaroso, porque ele falou duramente, quer dizer, o Espírito do Senhor falou duramente para aquele povo e a cidade. Então o irmão Billy Paul, filho do profeta, e o irmão Musley o acompanharam fora, para o confortar praticamente, também para lhe dar notícia que aí dentro, quer seja os ministros, quer seja toda a congregação, estava no altar, chorar, soluçando, pedir a graça de Deus. Só assim que o irmão Branham entrou para verificar se realmente, porque ele estava se sentindo pesaroso. Ora, nós conhecemos o caráter do irmão Branham. Homem sensível, homem sincero, muito humilde, aprecia as pessoas. Mas ele disse que o Espírito do Senhor veio de tamanha forma que ele falou duramente, meus irmãos. Vai acompanhar a mensagem que ele pregou lá em Los Angeles. Duramente. Ele ficou pesaroso concernente isso e foi lá fora para arejar. Então o irmão Billy Paul e o irmão Musley chegaram lá. Então ele quando veio constatar, depois ele foi buscar a escritura para basear o que Jesus fez lá. O que o Filho do Homem fez lá, concernente àquela cidade. Ele tornou a fazer a mesma coisa. Então, algo que é notório, aqui não encontramos aquilo que os ministros, sim, os ministros, os pastores, costumam, vários ministros por aí, os pastores, e outros irmãos e evangelistas costumam a dizer, a repetir para nós, para o povo, dizendo que o irmão Branham profetizou que Billy Paul não será muito velho. Ele vai ver a cidade de Los Angeles afundar. Não encontramos isso. Não encontramos. Não encontramos isso. Você pode se procurar todas as mensagens que o profeta falar, que nós já estudamos aqui algumas delas. Você nunca vai encontrar onde Branham está a falar que Billy Paul não vai ser muito velho e ele vai ver, vai acompanhar vivo a cidade de Los Angeles tombar, jazendo. Onde? No oceano. Meus irmãos, minhas irmãs, ministros,
pastores, evangelistas, membros de igreja, leigos, por favor, vamos repetir o que o mensageiro disse. Essa aqui é a demonstração do homem de Deus. O homem de Deus disse: repita apenas que fome foi dado a vocês, como está nas fitas. Vamos repetir somente as fitas. Nós não podemos ter a ousadia de meter palavras na boca do servo de Deus que não disse. Por isso que o mundo hoje está em confusão. Por isso que muitos estão a largar a fé. Estão abalados por quê? Porque nós entendemos mal. Porque nós nos pregaram também mal. Nós, os membros, ficamos na distração. Os meninos também ficaram na distração. E não acompanhamos a precisão conforme o irmão Branham nos deu pelo Senhor. Devemos fazer atenção com a precisão. A precisão de como o servo de Deus disse. A precisão. Não é só repetir, mas a precisão em repetir. Porque se não se tiver a precisão em repetir aquilo que o servo de Deus, pelo Senhor, predisse, então a consequência e o resultado será este. Crentes que perdem a fé, crentes que ficam abalados, com confusão em seus espíritos, crentes inseguros, que arranjam argumentos enfarruscados para tentar defender. Não. Não, não e não. Eu me revolto contra isso. Eu não me revejo contra isso. Eu não posso estar mais a dormir, a pensar com crentes tendo vertigem porque não pensar, não se afundar. Não pode haver confusão em nossos espíritos. Não! O servo de Deus deu, então nós devemos repetir com precisão. Com precisão. O irmão Branham nunca mencionou alguma coisa que está a dizer, conforme nós ouvimos. Não, Billy Potter que está vivo, e ele acompanhar a cidade de Los Angeles vai tombar. Sim. E há uns que pensam que o arrebatamento tem alguma coisa a ver com o irmão Billy Potter estar vivo ou não. E há uns que pensam, e continuam a pensar, muitos perderam a fé por causa disso, que a própria cidade de Los Angeles tem alguma coisa a ver com o irmão Billy Paul. Não. Irmão, a verdade é que... Já está muito longo o vídeo. Irmãos, a verdade é que a cidade de Los Angeles, que faz parte do estado, que nós aqui chamamos de província, que faz parte do estado da Califórnia, aquela cidade de Los Angeles não está ligada com o irmão Billy Paul. Branham nunca disse: Billy Paul, você não vai ser muito velho e esta cidade você vai acompanhar ela a tombar. Não. Não é assim conforme o irmão Branham disse. Irmãos, a primeira vez, ou seja, a vez que o profeta foi para o estado da Califórnia, nessa cidade de Los Angeles, naquele tabernáculo onde nós lemos, já me esqueci o nome, onde Branham pregou, ele predisse pelo Senhor a tombada que Los Angeles vai jazer no fundo do mar. Ele repetiu na mensagem, escolhendo uma noiva, envergonhando dele, fazendo serviços para Deus fora de sua vontade, o juízo dos últimos dias, obra fé expressada, terceiro selo, e na pregação arrebatamento e outras pregações. Ali o profeta pregou e predisse pelo Senhor que Los Angeles vai tombar. Agora, da outra vez que o profeta voltou para lá,
Até nós lemos, o profeta disse não, aqui nós lemos aqui na pregação arrebatamento, o profeta falou, até está aqui. Eu me lembro justamente da minha, parágrafo 191, eu me lembro justamente da minha última mensagem na Califórnia, a última mensagem, onde ele predisse aquilo, onde eu pensei que nunca voltaria. Por quê? Por causa daquela predição. Onde eu predisse Los Angeles irá para debaixo do oceano, assim diz o Senhor. Quer dizer, da vez que o profeta ia lá, quando predisse aquilo no nome do Senhor, que Los Angeles vai afundar, ele voltou para lá. Aqui está a dizer, eu me lembro justamente da minha... Deixa eu apontar isso para vocês estarem aí a prestar atenção. Deixa-me tomar isso para sublinhar. Deixa-me tomar verde. Alface. Eu estou a ler aqui. Até aqui. Eu me lembro justamente da minha última mensagem na Califórnia, onde eu pensei que nunca voltaria. Onde Branham disse que onde eu pensei que nunca mais voltaria. Por quê? Onde eu predisse Los Angeles irá para baixo do oceano, aqui diz o Senhor. Irá estar acabada. Então, se nós compreendemos, meus queridos e meus queridos irmãos, Branham voltou onde eu disse, onde eu pensarei que nunca mais voltaria. Onde eu pensei que nunca mais voltaria. Voltou. Quer dizer, primeiro ele foi lá, deu a profecia, depois foi indo pregando em outros estados, viajando fora do país, depois voltou em Los Angeles. E quando voltou, é onde, prestam bem atenção, é onde saiu a segunda profecia. Me compreendem? É onde saiu a segunda profecia. Correm para a mensagem Poder de Deus para a Transformação. O poder de Deus pregado no dia 11. Pregado no dia 11. Mensagem. O poder de Deus para a transformação. O poder de Deus para transformação. Mensagem. O poder de Deus para transformação. Vocês vão começar do parágrafo 1 até por aí o parágrafo 60. Para vocês terem uma ideia do que realmente aconteceu. Isso vai vos ajudar muito, meus queridos irmãos. Do parágrafo, exatamente, ele pregou o poder de Deus para transformar em outra transformação. Pregou na cidade de Phoenix, no estado de Arizona, nos Estados Unidos da América, dia 11 de setembro de 1965. Eu estou a ler a tradução do Tabernáculo da Fé Goiana. Então, vocês vão ler do parágrafo 1 até mais ou menos no parágrafo 60. Aí está a contar a história do irmão Branham e da família Shakarian. Se vocês notarem, Demos Shakarian, que era praticamente o presidente o coordenador ou presidente dos homens de negócio do Evangelho completo ou do Evangelho pleno, o irmão Demos Shakarian, praticamente Demos Shakarian, a sua filha
Florence Shakirian, creio que é a sua filha, né? Esteve muito doente. Tinha por aí, morreu com seus 42 anos, creio eu. Então, a irmã Florence Shakirian esteve incomodada, o profeta orou para ela, então ele esteve saudável. Mas só que de uma das vezes, o profeta teve uma visão, não é? E quer dizer, ela estava doente, estavam a orar para ela, para a irmã Shakirian, todo o tabernáculo, não sei o que do gênero. Então houve muitas profecias no mesmo dia. O Senhor mostrou para o profeta William Branham que a irmã Florence Shakirian iria de morrer, porque era a sua hora. Mas os irmãos lá estavam a profetizar no pleno culto que ela vai ficar boa. Mas quando o profeta fez conhecido isso na família dela, é como se fosse aquilo se espalhou que irmão Branham tipo caiu da graça ou uma coisa assim do gênero. Não, mas todos estão a profetizar, uma coisa assim do gênero. Será que o irmão Branham perdeu? Mas estão a falar língua, está a ver interpretação, está para dizer que ela vai ficar boa. Não é só uma, são 2, 3, 4 testemunhas. Aqui vocês vão encontrar que o profeta não comentou nada acerca das profecias. Quer dizer, houve profecia e profecia. O profeta chegou, pregou e nem confirmou as profecias se são verdadeiras ou não. Só ficou assim. Mas o profeta veio confirmar com eles, com a família, disse assim, olha, eu vi, o Senhor me mostrou que essa irmã Florence Shakirian vai mesmo ir, vai embora. Talvez eu esteja errado, né? Conforme estão a dizer por aí que William Branham está errado. Não, profecia, houve também pessoas que foram ungidas, começaram a profetizar, coisas do gênero. Talvez eu esteja errado, mas o que eu posso dizer é que ela vai mesmo morrer. E nós vimos que isso aqui aconteceu e ela morreu, foi o cumprimento. E a família, houve desentendimento, mas o servo de Deus falou que é a verdade. Prontos. Mas, de onde é que vem isso? Eu gostaria de frisar aqui, antes de continuar aqui, existiu 3 Florence, não façam confusão. Existiu a Florence Nightingale, que é a fundadora da Cruz Vermelha. Existiu a sua neta, a Florence Nightingale Sherlock, que é a neta, nesse caso da Florence Nightingale, da Cruz Vermelha. A Florence Nightingale Sherlock é aquela que estava muito doente, que o profeta orou para ela, acho que em Durban, quando apanhou o voo diretamente para Durban, o profeta orou para ela, aquela que estava uma figura esquelética. Agora, essa Florence aqui é a terceira que estamos aqui a ler, é Florence Shakirian, não Florence Nightingale Sherlock. Essa aqui é a outra. Então, essa aqui é a Florence Shakirian, a filha do irmão Demo Shakirian, creio eu, ou esposa ou filha, se não me falha, mas eu creio que muito que é filha. Estou a velar muito por sobrenome, né? Porque não cheguei de pesquisar se a Florence é filha ou esposa, mas creio muito que seja filha. Muito bem. Então, como existia aquela confusão, o irmão Billy Paul tinha também confusão na sua mente. Agora, da segunda vez, o profeta que o profeta foi para a cidade de Los Angeles, eu vou ler um testemunho aqui do irmão Tim Pruitt. Eu vou revelar aqui uma conversa que eu tive com o servo de Deus, que foi de grande ajuda ao irmão, o ministro Elísio Dias, um companheiro de muitas batalhas, desde os tempos dos ministérios até que criamos a palavra. Então, isso em 2015. Então, você vai no YouTube, procura por isto.
Eu creio que vai lhe ajudar muito. Vá à procura por isto. Vá colocar esse título aí. Vá colocar esse título. E você vai encontrar o testemunho do irmão Tim Pruitt. Irmão Tim Pruitt. Então, a segunda profecia, quando o profeta foi para lá, para a cidade de Los Angeles, a segunda profecia dizia o seguinte, estamos aqui, a profecia onde o irmão Branham disse para Billy Paul que os tubarões nadariam até onde estavam, em Los Angeles, já se cumpriu na década de 70. É mesmo isso que estás a ler. A profecia onde o irmão Branham disse a Billy Paul que os tubarões nadariam até onde estavam, em Los Angeles, já se cumpriria na década de 70. Isto que o irmão Tim Pruitt explica nesse vídeo em inglês. Vá para o YouTube, pesquisa por este vídeo, mas foi a realização que o irmão Elísio Dias mandou para mim. Ele já mandaram uma salva para ele. Que Deus abençoe muito, continua a usar poderosamente conforme está, e aos santos que estão aí no amo, aos ministros, o responsável, aos filhos do pastor, o apóstolo Inácio. Deus abençoe muito. Essa é a realização. Agora, você sabe, vou me desviar aqui por alguns momentos. E vou falar sobre algo. Você tem ouvido esse testemunho há anos e anos e anos. Sabemos, sabe, Ira Isler, você e seu marido estavam conversando com algumas de suas amigas sobre o terremoto na Califórnia, sobre o que Bill Paul disse. Você não ficará velho e os tubarões estarão nadando por aqui. Esse aqui é um testemunho do irmão Billy Paul. Eu sei que recebi o e-mail deles onde eles me contaram, nos disseram isso há muitos anos. Ouvimos a história que foi contada como o irmão Branham disse a seu filho Billy Paul depois da profecia que foi dada em Los Angeles. Entenda. Depois da profecia, quer dizer, isso aconteceu depois da profecia que foi dada em Los Angeles. Ouvimos a história que foi contada, como o irmão Branham disse a seu filho Billy Paul, depois da profecia que foi dada em Los Angeles. Qual profecia? Que Los Angeles deveria tombar. Aquela que nós lemos, está registrada nas mensagens, fitas que nós lemos aqui. Depois daquela profecia, o profeta falou alguma coisa mais para Billy Paul. Depois da profecia que foi dada em Los Angeles, ele disse, Billy, vou sublinhar isso, que é importante. Toma mesmo tempo para você mesmo ler tudo isso, assistir tudo isso, para a confusão largar teu espírito, como largou o meu. Porque eu estava negligente, não queria buscar, mas quando comecei a buscar e também oração, conversar com os servos de Deus, então a confusão largou meu espírito e eu estou livre. Então quero compartilhar isso contigo. Isso é um pensamento e até um peso que estava em mim e não me senti quieto, me incomodava, eu tinha que fazer alguma coisa. Então algo me veio à mente, você tem facilidade de fazer vídeos, postar isso, seja lá onde for, ou os irmãos que quiserem compartilhar, então partilha aqui para ter bases sólidas.
e a confusão largar nossos espíritos. Então, ouvimos a história que foi contada, como o irmão Branham disse a seu filho Billy Paul, depois da profecia que foi dada em Los Angeles. Depois da profecia que foi dada em Los Angeles, o que mais? Ele disse: Billy, onde você está? Ele disse: estou aqui na frente. Ora, está onde? Estou aqui na frente. Estou aqui na frente. Estou em Los Angeles. Ele disse: onde você está? Vamos um pouquinho interpretar isso. Estou aqui na frente. Quer dizer, está a dizer estou aqui na frente porque o irmão Branham está a lhe seguir. Está a o seguir. Está a o seguir por quê? Ora, o irmão Billy Paul, a testemunha ocular, na realidade, ele era membro da coordenação, ou seja, era um dos coordenadores das campanhas Branham. Compreende? Era membro, ou seja, era um dos coordenadores das campanhas Branham. Ele estava ali, tinha aqui em frente para distribuir cartões de orações, organizar todos a fazer os bastidores, para estar tudo pronto para o servo de Deus vir e realizar a campanha. Percebem? Essa é a razão que o irmão Billy Paul tinha aqui na frente. Então, eu estou aqui na frente. O irmão Branham lhe perguntou: onde? Ele disse: estou aqui em frente ao prédio Mighties. Em frente ao prédio Mighties. É por isso que nós lemos aquela pregação, o poder de Deus para transformar o parágrafo, o que vos aconselhei para vocês lerem, para se familiarizar com a história de Florence Nightingale Sherlock e as profecias e a visão que o profeta teve, que Deus lhe deu. Então, como Billy Paul tinha confusão em seu espírito, eu falo na sua mente, nos seus pensamentos, aquilo, a profecia do profeta Branham, que veja a visão, né? Aquilo que o Senhor Deus disse para ele, que Florence Shakira iria de morrer, e aquilo que os irmãos que foram ungidos profetizaram que a irmã Florence, na verdade, vai viver. E não foram um, dois, não, foram vários irmãos, como vocês vão ler lá. Então, estavam a dizer que o William Branham caiu da graça, Deus deixou, não, está errado, gosta de levar protagonismo para si. Então, para tirar essa confusão no espírito de Billy Paul, Branham disse, na verdade, que Florence está na glória. Para tirar a confusão no Billy Paul, agora o profeta Deus mandou para o profeta dar um sinal para Billy Paul. Veja, tem que saber que Billy Paul está na frente e Branham estava a vir com outros irmãos. Então, ele perguntou: Billy, onde você está? Ele disse: estou aqui na frente. Estou em Los Angeles. Ele disse: concretamente onde? Onde você está? Ele disse: estou aqui em frente ao prédio Mike. Ele disse: você não será velho. Olha, ficam com a precisão, por favor. Não disse: você será muito velho. Não. Disse: você não será velho. Ele disse: você não será velho. Não é muito velho. Disse: você não será velho. E os tubarões nadarão aqui. Onde? Em frente ao prédio Mighties. Em frente ao prédio Mighties, essa porção de terra. Porque ele perguntou a sua localização. Los Angeles, sim, Los Angeles, mas aonde? Aqui em frente ao prédio Mighties. Então, aí nessa parcela de terra onde você está, aí nesse sítio onde você está,
os tubarões vão vir nadar aí mesmo, aí. É. Ele disse, Billy, você não será velho. Não é muito velho. Ele disse, você não será velho. Velho é uma coisa, muito velho é outra coisa. Por favor, ficam com a precisão. A precisão. Ele disse, Billy, você não será velho. E os tubarões nadarão aqui. Você sabe, agora esse irmão Tim que está falando. Você sabe, temos ideias de como as coisas serão. As pessoas construíram doutrinas, vou frisar. As pessoas fizeram o que, irmão Tim? As pessoas construíram doutrinas e pensamentos. São esses dois grandes problemas que nós temos hoje na mensagem. São esses dois grandes problemas que nós temos hoje na mensagem. Doutrinas e pensamentos. Falaste bonito, irmão Tim. Que Deus te abençoe. São esses dois grandes problemas que nós temos. Pessoas construíram pensamentos e doutrinas. Disseram, estavam a falar porque não. Billy Paul não pode morrer. Nós vamos ter que afundar. Branham nunca disse isso. Arrependam-se já. E mudam a vossa forma de repetir ele, por favor. Ou não, outros dizem assim. Ah não, Billy Paul é o relógio para você saber o arrebatamento. Se Billy Paul morreu, quer dizer já o arrebatamento foi. Ora, meus irmãos. Billy Paul não tem nada a ver com Los Angeles afundar. Billy Paul não tem nada a ver como sendo o relógio de Deus para controlar o arrebatamento. Billy Paul não tem nada a ver. Billy Paul vivo e Billy Paul morto não tem nada a ver com esses eventos. Nós andamos a construir pensamentos e sustentar pensamentos e doutrinas que não são mesmo aquilo que o irmão Branham dá. Então é complicado. Por favor, voltemos à palavra. Voltemos à palavra. Eu vou falar de uma coisa muito especial e uma coisa muito profunda depois disso. Porque isso é problema muito grande. Irmão Tim continua. Ele diz: agora, quando olhamos para o irmão Billy Paul, ele tem 82 anos. Ele fará 82 este ano. Quer dizer, foi alguns anos atrás, não é? Então, por definição, ele é um homem velho. Então, como é isso possível? Deixe-me dar-lhe algumas informações. Em 1970, o irmão Charles Spencer, que é o pai do irmão Rob Spencer, e sua esposa, a irmã Spencer, eles estavam na cozinha ouvindo as notícias de Pearl Harbor, como muitos de nós fazemos nestes dias. E no final de 1970, não sei a data exata, mas ele disse que houve um terremoto em Los Angeles e olhou para o edifício Mites, onde Billy Paul estava. E essas ondas produzidas pelo terremoto, quer dizer, Los Angeles é uma cidade costeira, e ao redor do edifício Mites estava quase beira-mar. Sendo uma cidade costeira, quando há um terremoto de uma certa magnitude ou uma escala, o que acontece?
os terremotos provocam deslizamento de terra. O deslizamento de terra no oceano é fatal porque criam ondas, né, sísmicas. Vamos assim falar, ondas. Isso até pode tornar-se um tsunami, ondas gigantescas. Então, essas ondas, não é? E no final de 1970, não sei a data exata, mas ele disse que houve um terremoto em Los Angeles e olhou para o edifício Mites. E essas ondas, né, tsunamis, né, produzidas pelo terremoto, levaram tubarões. Olha, não é uma pequena onda que pode arrastar um tubarão. Quer dizer que era uma onda grande, de uma proporção da categoria dos tsunamis, não é? Aqueles eventos conhecidos como os maremotos, não sei o quê. E essas ondas produzidas pelo terremoto levaram tubarões que nadaram ao redor do edifício Mites. Essa mesma história também foi confirmada por membros da igreja do irmão Jazens Walker. A irmã deste irmão trabalhava no edifício Mites e eles foram avisados para não descerem ao porão porque havia tubarões nadando lá. Olha, dentro do porão, tubarões. Oh, servo de Deus, não brincam, meus irmãos, por favor, não brincam com William Branham. Não façam isso. A irmã deste irmão trabalhava ali. Não desçam aos tubarões, certo? Não desçam aos porões, porque há tubarão nadando ali. Está a dizer que irmão Tim está a dizer que é coisas que já aconteceram, porque o irmão Branham, presumindo que ele, porque não está nas fitas. Digo presumindo, porque é testemunho do irmão Billy. Disse que os tubarões nadariam ali. Já estive lá antes e não era um homem velho naquela época. Irmãos, é assim. Vamos já resumir, para falar daquele tema. A primeira profecia, meus irmãos, foi dada quando o profeta foi para lá, pregou, condenou, onde nós lemos, nessas mensagens que nós lemos aí, fizemos mensagem escolhendo uma noiva, envergonhado dele, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, o giro dos últimos dias, obra foi expressada, terceiro selo, o arrebatamento. Essas mensagens o profeta predisse. É daquela vez que ele estava ali, pregou naquele tabernáculo aí, o Espírito do Senhor desceu com tamanha presença. Então ele predisse: Los Angeles vai jazer no fundo do mar, vai tombar. Quando retornou para lá, deu outra profecia. A outra profecia ele deu no irmão Billy Paul. Quando ele vê aquele acontecimento a ser realizado, que os tubarões vão nadar naquela porção de terra onde ele estava, então vai confirmar que o mesmo Deus que falou para Florence, que falou que Florence vai morrer, que está na glória, é o mesmo Deus que vai confirmar isso. Então Billy Paul teria a resolução, ou seja, a compreensão e os arrazoamentos deixariam a sua mente, o seu espírito, os seus pensamentos, e diriam na verdade, final de contas, que o Senhor estava certo a dar aquelas profecias. Então, o que nos leva a dizer que não é apenas uma profecia. São duas profecias que, não sei se vou dizer obra do acaso, mas são duas profecias que foram dadas na cidade de Los Angeles. Mas uma profecia falava que Los Angeles vai tombar, que foi a primeira, e a outra profecia dizia que em um determinado distrito da cidade de Los Angeles, os tubarões viriam nadar, não tombar, os tubarões viriam nadar ali. Agora os irmãos fazem dessas duas profecias uma única só. O que cometemos um erro grave. Confundimos as coisas.
São duas profecias. A primeira, Los Angeles vai tombar. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. A segunda profecia, que foi dada para Billy Paul, especificamente para Billy Paul. E como o irmão Tim Pruitt disse, presumindo. Por quê? Por que presumindo? Porque essa segunda profecia que Branham deu para Billy Paul não está registrado em nenhuma mensagem, em nenhuma fita. E, consequentemente, não está nos livros, nos sermões, nas brochuras. Não está. Não está. É um testemunho que o irmão Billy Paul deu. E os irmãos que estavam ao lado do profeta, quando o profeta ligou para Billy Paul, que estava em Los Angeles na frente. Por favor, meus irmãos, ministros, pastores, por amor de Deus, vamos repetir com precisão a palavra. São duas profecias que os irmãos estão a tentar fazer uma única só. É o erro que os homens denominacionais fizeram. Pegaram a escritura de Malaquias 4, 5, 6, tornaram uma única só, dizendo que é João Batista. Mas não. Deus repartiu em dois. Então, essa profecia são duas. Uma para Los Angeles, isso não aconteceu ainda. Agora, a profecia que seria para Billy Paul, já aconteceu em 1970. Aconteceu terremoto, criou sismo, as ondas arrastaram tubarões, invadiu. O edifício, como é alto, tinha vários andares, inundou apenas as partes inferiores. E os tubarões nadaram até entraram mesmo dentro do prédio, nos porões. Avisaram os funcionários lá, não desçam nos porões porque tem tubarão. O servo de Deus já viu isso e a profecia é cumprida. Agora, a profecia falhou? Não. William Branham não é um falso profeta. William Branham é o profeta verdadeiro de Deus. Os irmãos fizeram confusão, quer sejam os denominacionais, quer seja o povo que creu também a mensagem. Muitos entenderam mal, estão com confusão em seus espíritos, porque não repetiram com precisão o homem de Deus. São duas profecias. A profecia que Los Angeles vai tombar, que é a primeira, que está nas fitas, nos sermões, ainda não aconteceu. A segunda profecia, que foi dada, que o irmão Branham ligou para Billy Paul, já aconteceu em 1970, nos finais de 1970. Já aconteceu. Tudo o que Branham falou a respeito de Billy Paul já aconteceu. Já aconteceu, meus irmãos. Já aconteceu. Então, por favor, William Branham é o servo do Senhor, um profeta vindicado. Então, tenhamos cuidado. Você que rejeitou a mensagem porque disse que William Branham falhou. Não, meu irmão, você teve uma compreensão muito errada da Escritura. Você foi também iludido pelos ministros. Teve também um entendimento muito oco, muito vago das Escrituras. Então, se você está a ver esse vídeo, por favor, retorne à palavra, porque estás esclarecido. A outra coisa que eu gostaria de abordar convosco, isso é linguagem profética. Por favor, meus irmãos. Somos ensinados que a Bíblia está escrita em linguagem normal, que a forma que você vai, tudo que é religião, tem uma certa verdade bíblica. Tem uma certa visão superficial que você vê, não, adora um Deus. Aquilo é por causa da linguagem normal, que o homem pode ler e entender. Mas quando chega
na linguagem por parábola, tipos e sombras, profecia, a coisa começa a estragar. É onde as pessoas começam a se perder. Linguagem profética, meus irmãos, não é para... Cuidado. Linguagem profética não é a linguagem do teu pai, não. Linguagem profética não é inglês, francês. Você está a ler, você tá a ler francês, estás a ler inglês, estás a ler português, bundo, não sei o quê. Linguagem profética, meu irmão, você tem, para você compreender, é uma graça especial que Deus te dá para você entender. É necessário o mesmo Espírito que deu a profecia, o mesmo Espírito que ungiu a pessoa para dar aquela profecia, deve estar em você para entender essa profecia. Caso contrário, esquece. Esquece. Não vais. Linguagem profética. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com a linguagem profética. Não é linguagem normal. Cuidado. 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 Meus irmãos, se vocês verem, eu quero ler uma passagem aqui. Creio que está em Miqueias. Miqueias 4. Exatamente, ou seja, irmãos, é no livro de Miqueias, capítulo 6, vou começar vou ler o versículo 4. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e a Miriam. Povo meu, agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, de que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as... Eu vou frisar mais o versículo 4. Vamos lá, disse assim: povo meu, é Deus lamentar. Povo meu, o povo meu, ó povo meu, que te tenho feito? Deus está a lamentar. E com que te enfadei, testifica contra mim. Pois te fiz subir da terra do Egito. Em outras palavras, te libertei das terras do Egito. Da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Ó meus irmãos, olha, aqui tem uma coisa muito complicada. Deus está a falar, o povo de Israel está a lamentar para eles, lhes advertir, lhes repreender, está a dizer: para vos tirar do Egito e da casa da servidão, eu vos enviei Moisés, Arão e Miriam. Bom, nós sabemos que Moisés é profeta. Sabemos também que Arão é profeta. Sabemos também que Miriam é profetiza. Deus disse: ó Moisés, você vai servir de Deus e Arão o teu profeta. Sabemos que Arão foi profeta. Sabemos que Miriam foi profetisa. Agora, esses três irmãos aqui, como sendo que a Miriam sendo a mais velha, depois o Arão, depois o Moisés, o caçula. Esses três irmãos aqui,
são profetas. Moisés profeta, Arão profeta, Miriam profetiza. Agora, Moisés era profeta como? Arão era profeta como? Miriam era profetisa como? Se vocês notarem, o termo profeta no inglês, no francês, no português, em outras línguas, é muito limitado. Mas no hebraico, o termo profeta é complexo. Por quê? Existe o profeta de pastorear, quer dizer, pastor, não é? É aquilo que vamos dizer assim. O judeu chama para identificar os profetas. Ele diz o seguinte, conforme eu disse, o termo profeta no hebraico é complexo, é composto. Não é tipo no inglês, no português, no francês, no espanhol, não sei que essas línguas não. Porque Jesus falou que a salvação vem dos judeus. E os judeus conhecem o que adoram. Quer dizer, o judaísmo nasceu em Israel e o cristianismo também nasceu em Israel. Então, isso é cultura. Nós devemos imitar aquele modelo. Observa. Você observa que o termo profeta no hebraico é composto, é complexo. Porque existe o profeta José, existe o profeta Nabi, existe o profeta Roé. Quer dizer, o profeta José é um profeta maior, no qual a palavra de Deus vem para ele. Aquilo, por exemplo, que aconteceu, creio que aquilo aconteceu em... acho que é no Deuteronômios mesmo, creio Deuteronômios, onde que Moisés foi criticado por Arão e Miriam. Estavam a reclamar, Moisés, Deus não fala só contigo, Deus também fala comigo, Arão também fala comigo. Você está a pensar também o quê? Ainda você também não tomaste mulher no nosso povo, foste tomar a mulher gentia no nosso povo. Quer dizer, Moisés calou a boca dele, porque a mana estava a falar e o mano estava a falar. Moisés, você não sabe que você é o único espiritual aqui, né? Você não sabe que você é o único espiritual aqui. Deus fala comigo, eu, tua mana, Deus fala comigo. Tá aí teu mano, Deus fala com ele. Você não sabe que você é o único espiritual aqui? Tá se dando de quê, Meus irmãos, cuidado. Arão era profeta como? Arão era profeta como? Ele, sacerdote, era profeta como? Miriam era profetisa como? Moisés era profeta como? Por isso que o termo profeta em hebraico é composto. O profeta José é aquele que Deus testemunhou, chamou Moisés, chama Arão e Miriam diante de mim. Miriam e Arão vieram diante da presença do Senhor. Deus desceu na forma da nuvem. Chegou e disse: Moisés falou, Miriam, Arão e Miriam, ouçam com atenção. A Bíblia fala que quando eles viram a nuvem, caíram sobre seu rosto, porque estavam a ver o Senhor. Falou, se houver profeta no meio de vocês, se houver profeta no meio de vocês, me revelarei a ele de uma ou outra forma, em sonho ou em visão. Vamos entender? Em sonho ou em visão. Quer dizer, Deus está a falar, se existir profeta, vai se revelar para eles em sonho ou em visão. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Pois, face a face, eu amo aquelas pessoas que dizem assim, boca a boca falo com ele. Quer dizer, Moisés não precisa dormir para sonhar.
Moisés nem precisa mesmo ter visão. Deus fala com ele face a face. Então, Moisés é o profeta, é caracterizado, os judeus o conhecem como profeta Shozem, um profeta maior, um profeta no qual a palavra de Deus vem para ele e dá uma mensagem para uma nação, para este tempo e não apenas este, para o porvir. Compreendem? Arão era profeta como? Era profeta de pegar as palavras de Moisés e levar no faraó e levar no povo. E o judeu lhe chama profeta Roé, um profeta de apacentar, tipo um pastor. Roé ou Shozem. Ou seja, eu confundi o termo. Roé ou Nabi, exatamente. Roé ou Nabi. Agora, Miriam era profetisa como? Não de dar mensagem, não de pregar. Era profetisa como, vamos dizer assim, um vaso. Estava aí, o Espírito de Deus lhe tomava, pegava o tamborim, batia, cantava hino, entoava e profetizava. Saía engrandecer o Senhor. É assim. Com isso eu quero dizer o que, meus irmãos? Existem os profetas maiores, que são profetas Shozem. Existem os profetas menores, não é? A Bíblia tem os profetas maiores, profetas menores. Bem, os profetas maiores, chamados profetas Shozem, não é? Os profetas menores, temos os profetas de ministério, aquele de Efésios 4. Temos os vasos, que são aqueles que profetizam na igreja. Agora, meus irmãos, um profeta de ministério é um profeta Nabi ou Roé, como Arão era, como Davi era. Então o rei Davi era profeta como? Sabendo que a profeta vinha, ele sendo rei e também profeta ao mesmo tempo, porque Pedro falou lá em Atos que o Espírito de Deus falou em Davi, porque sendo ele profeta, vão lá ler Atos, vão encontrar Davi era rei e profeta ao mesmo tempo. Mas era profeta como? Se a palavra de Deus vinha no profeta Natan. Ele era um profeta de apacentar, de pegar a palavra do profeta maior, e fazê-la conhecida no povo e guiar o povo a respeitar aquela profecia. Então, um profeta de Efésios 4, porque a Bíblia falou de uns para apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, doutores, coisas do gênero. Então, um profeta de ministério é um profeta Roé ou Shozem, quer dizer, de apacentar. Mas Branham, por amor de Deus, Branham é mais que um Moisés, até, vamos dizer assim. Porque Branham recebeu, ele veio cumprir várias promessas. Então, essa fusão de ministérios, por exemplo, Apocalipse 10:7, Lucas 17:30, Malaquias 4, 5-6, parte B, Mateus 25:6, temos também Amós 3:7, não é? Oséias 12:13. Essas escrituras, entre outras que podem ser anexadas, estas escrituras fazem dele, o Mateus 17, Mateus 11, essas escrituras aí fazem dele um servo. Meu irmão, por favor. Profeta Branham é profeta Shozem, um profeta maior.
Ele é o sétimo anjo que foi santificado para manifestar o Filho do Homem. Moisés não manifestou o Filho do Homem. Os profetas não manifestaram. Mas esse homem de quem está aqui, o que ele fala é de dura e difícil compreensão. Então, cuidado. Muito cuidado. Profeta Branham, quando ele fala, porque um profeta é um sinal para o povo. Porque eu creio que quando um profeta se apresenta, Branham diz que ele representa juízo e misericórdia ao mesmo tempo para uma nação. Tudo que um profeta faz é a interpretação da palavra. Estão a me entender? Um profeta, quando se apresenta, tudo que ele faz é a interpretação da palavra. Não está a fazer aquilo à toa. Você pensa que ele está a cometer, não está. Profecia. Ele não faz nada à toa. Então, cuidado, vamos respeitar a palavra. Meus irmãos, esse que eu tinha para compartilhar convosco. Muito cuidado, que Deus vos abençoe. E são 3 da manhã, hora de dormir um pouquinho. Dormir não. É hora de orar ao Senhor. Que Deus vos abençoe. Shalom.